Bem-vindo, caro ouvinte do Fomos Invitados. Aqui é o Augusto, trazendo mais um Guto Talks, depois de tanto tempo, né? E, o tópico de hoje vai ser bem tranquilo, sem spoiler até, nada muito megalomaníaco, nem muito complexo. É algo que eu queria falar porque, se você assistiu, né, ao Fomos Embrulhados, você sabe que eu tava num projeto aí de zerar alguns jogos. E os que eu citei lá foram Kingdom Hearts 2, Persona 3, Detroit Become Human e Warcraft 3, né? Warcraft não deu pra jogar porque as férias acabaram, infelizmente, mas então nesse espaço eu zerei os outros 3 citados, né? Só que Kingdom Hearts 2 e Detroit Become Human, eu tinha pessoas pra ir comentando sobre enquanto eu tava jogando, né? O Paulo e a Juliana, respectivamente. Mas Persona 3 eu não tive alguém pra ir falando sobre, porque eu não conheço ninguém que já jogou. Então eu resolvi falar aqui, né? Porque eu queria muito ter feito isso enquanto eu tava jogando. Assim, como dá pra perceber até pelo título. Eu adoro falar sobre as coisas. E especialmente quando elas estão rolando, tá? Eu comentei agora do Paulo. Ele já me assistiu jogando algumas coisas, né? Undertale, Danganronpa, Spooky Scary Mansion, enfim. E sempre é, muito maneiro. Até falei da Juliana também, né? Ela viu minha gameplay inteira de Detroit Become Human. Foi muito legal poder falar, das coisas ali conforme elas iam acontecendo direto, né? Na íntegra, assim. Shoutout também pro Gabriel, que me assistiu aí um dia que foi muito irado eu jogando Baldur's Gate. Ali na reta final do ato 2. A gente ficou de madrugada toda eu jogando, assim, só batendo um papo. Foi muito bom, foi meio aquela experiência, sabe quando você vai na casa do seu amigo? Quando você é criança, assim, ele tem, um PlayStation 3, né, na época, e vocês ficavam jogando, assim, e tal, tentando derrotar um chefão. Foi meio que isso. Mas enfim, o ponto né, Persona 3. Eu não tenho muita opinião polarizante sobre algum evento do jogo em si, então achei que seria legal falar um pouco do Persona 3 em relação ao 5, né? Porque foi a minha experiência jogando. Eu joguei o 5 primeiro, e aí tem o remake do 3 e tudo, né? Então eu joguei o Persona 3 Reload, né? Que é o nome do remake. E então é isso, assim, eu vou falar um pouco, assim, do que você pode esperar, né, do jogo. Se você já jogou Persona 5 e tá um pouco nessa dúvida de, será que eu compro 3 e tal? Eu vou falar um pouco, assim, de como foi a minha experiência, mas, de novo, sem spoiler. E é meio que isso, assim, né? Vai ser quase que um episódio pra mim mesmo do passado. Uma pessoa que jogou Persona 5, amou Persona 5 e que, enfim, tá aí curiosa, né, pra saber do 3. Eu vou meio que separar aqui em algumas categorias, né, serão elas enredo, gameplay, personagens, tema e trilha. Trilha, enfim, se tu já sabe, você já sabe, mas... e também vale dizer só, caso você esteja vendo isso aqui de rolê, como, por exemplo, vai ser o caso do Nick, eu imagino. Persona, né, a história, ela não é conectada. Elas acontecem no mesmo universo, né, mas, enfim, você pode ter essa confusão, né, jogou 5, vai jogar o 3 depois, e tudo tal, enfim, não é... É tipo GTA, né, o GTA San Andreas e o próprio GTA V, por exemplo, onde os eventos aconteceram e tudo, né, você vê uma referência ou outra, mas é uma história aí por si só. E, é isso, né? Sem mais enrolação, bora pro tema. Começando então pelo enredo de Persona 3. Você é um aluno no segundo ano do ensino médio, órfão, que é transferido para uma nova escola, e nela você vai viver em um dormitório com outros alunos também da mesma escola. Mas esse dormitório não é apenas um dormitório comum, né? Na verdade, os alunos que lá vivem são parte de um esquadrão extracurricular especializado em execuções. No caso, o Specialized Extracurricular Execution Squad, ou a SEAS, né? Que é como eles chamam e como eu vou me referir ao grupo, porque eu não sou nenhum maluco. Mas então o objetivo da SEAS é investigar uma epidemia que tá rolando, chamada Síndrome de Apatia, que no jogo é essencialmente um coma. E como isso pode estar relacionado com um fenômeno que é a Hora Sombria, que acontece entre meia-noite e meia-noite e 1 no mundo real, né? A maioria das pessoas não sentem essa tal hora sombria,
passar para elas, simplesmente passa um minuto assim, igual qualquer outro minuto do dia. Mas algumas pessoas especiais, como no caso dos membros da CIS, conseguem de fato existir, ou melhor, vivenciar a Hora Sombria. Mas também, durante essa Hora Sombria, aparecem criaturas chamadas sombras, que são tipicamente hostis, e no lugar da escola deles aparece uma torre imensa que eles chamam de Tártaro, né? E é isso que dá o gatilho inicial do enredo ali, desvendar o porquê disso e tentar dar um fim na Hora Sombria. O enredo é bom, mas eu achei os twists que vão vir mais pra frente, né? Obviamente eu não vou dizer como é sem spoiler, mas eu achei eles bem previsíveis se comparados a alguns dos twists do 5. Quem já jogou já pode até imaginar alguns do que eu tô falando, mas ainda assim a história é legal. Acho também importante dizer que é um enredo mais unificado, assim. Em Persona 5, né, a situação que culmina pro final do jogo tá mais nas entrelinhas. Claro, tem coisas que vão sendo plantadas desde cedo, como, por exemplo, as dúvidas existenciais do Morgana, né, e que é importante ali pro final, mas cada palácio tem um enredo por si só, né. Bom, só rapidamente, porque eu acabei de falar dos palácios do 5, né. O foco, de novo, vai ser mais no 3, mas só pra falar, caso você esteja vendo isso aqui por entretenimento, e não porque você jogou o 5 e tá pensando em comprar o 3. No 5, você vai meio que numa realidade cognitiva das pessoas, né? Tem pessoas que veem a realidade de uma forma meio distorcida e tem locais que elas enxergam como palácios. Que não são exatamente palácios, castelos, assim, é só tipo um lugar que é tipo... é meio que a fortaleza dos ideais distorcidos dessa pessoa, né? Mas, enfim, não é sobre o 5, não... nem... enfim. Só pra não ficar nesse limbo aí, eu soltei essa do nada. Mas de volta pro 3. Enquanto, né, como eu disse, no 5, cada palácio tem meio que aí o seu enredo próprio, né, dentro de uma história maior. O 3, não. O 3, o enredo gira todo ali em torno do Tártaro e em torno da Hora Sombria. E aproveitando isso, né, acho que dá pra falar um pouco sobre a gameplay, porque eu acho que é isso que mais afeta essa distinção, assim, no roteiro, né? Porque, assim, a gameplay de combate e tal é igual a do 5, né? Não tem muito o que acrescentar, os dois são RPG de turno, você controla uma party de 4 pessoas e cada um tem ali os seus pontos fortes, pontos fracos, né? Igual Pokémon, né, essencialmente, pra ficar mais fácil, assim. Bom, igual outros vários JRPGs, mas é só pra dar essa ilustração mesmo. Tem algumas diferenças pequenas, né? Eu falei que era igual e realmente mas no 3 a gente tem 3 tipos de dano físico que você dá, né? E menos magias. Enquanto que no 5 o dano físico é só dano físico e pronto, mas também tem mais elementos de magia e também tem arma de fogo, né? O que é irônico, o 5 seu que tem arma de fogo, mas enfim, porque no 3 você usa uma pra invocar o seu persona. Mas enfim, né, o que eu tava falando sobre os palácios e tal, e é onde eu acho que mais impacta é na questão da ambientação. Por quê? Porque no 5, né, como tinham vários palácios e tudo tal, a ambientação mudava até que bastante, né, cada chefão, né, dizendo assim, tinha um palácio próprio. E tinha todo aquele elemento ali dentro do palácio, né? Tinha uns puzzles, tinha uma parte meio stealth, assim, né? No Persona 3 não tem. No Persona 3 só o Tártaro, e o Tártaro é exatamente igual ao Mementos. Não é exatamente igual, tem tipo umas partes ali, tem uma porta, né? Enfim, mas é o Mementos. Tipo, você não tem o carro, mas de novo, né? Tem umas diferenças aí, mas nada relevante. É essencialmente igual ao Mementos o tempo todo, com exceção de algumas operações especiais aí que a CIS faz, que pode ser na cidade, ou enfim, tem alguns outros pontos, né, que você vai, só que não é igual aos palácios, né? Esse que é o ponto que eu tô querendo chegar. Tipo assim, realmente a maior parte do tempo você vai estar agindo ali no Tártaro. E, bom, isso eu tô me referindo, né, tudo que eu falei até aqui sobre a gameplay, eu tô falando da gameplay ativa, né, de combate e tudo mais. A parte social do jogo, onde você vive ali a sua vida de estudante e tudo tal, é também igual ao do Persona 5, mas você tem apenas 3 status sociais, né, que você pode aprimorar, que são coragem, charme e inteligência, enquanto que no 5 você tinha 5. Bom, é até condizente, né, você tem 3 status no 3 e 5 no 5, mas enfim,
Mas é igual, né? Só tem alguns stats a menos. Mas acho que agora finalmente dá pra falar do que é o grande chamariz de Persona, né? Enquanto o jogo se comparado a, por exemplo, Shin Megami Tensei, que são os personagens e as interações com eles, né, com os personagens. Primeiro eu vou falar dos membros da SIS e também da SIS como um grupo em relação aos Phantom Thieves do Persona 5, né, que é o grupo Persona 5. E depois eu vou falar dos civis, entre aspas. Tipo assim, os personagens secundários, né, que não estão ali envolvidos com os Phantom Thieves ou com a SIS. Mas, cara, então, não tem jeito. Se você já jogou Persona 5 e você for jogar o 3, você vai fazer comparações com os personagens o tempo todo, né? E, no geral, eu acho que os personagens de Persona 5 são mais carismáticos do que os do 3. O que não quer dizer que eles sejam personagens melhores. E também não é regra, né? Na verdade, o meu personagem favorito de Persona, dos dois, né, tá no 3. Não vou falar quem é, mas tá no 3. Mas, enfim, daria pra fazer comparações, né, diretamente, personagem com personagem. O Junpei e o Ryuji, por exemplo, seria uma ótima. Eu acho até que ilustra bem, porque eu gosto mais do Ryuji, eu acho ele mais maneiro, tipo, né, mas eu acho o Junpei um pouco mais bem desenvolvido, talvez não bem desenvolvido, mas eu acho que ele tem mais camadas, se comparado com o Ryuji. O que, assim, de novo, né, não é muito um demérito pra um nem pra outro, tipo, sei lá, o Han Solo. O Han Solo é um personagem bem de boa, tá ligado? Mas ele é irado, tipo, e ele é muito carismático, né? Mas ele não é, tipo, o personagem com a psique mais super elaborada, né? Tipo, é isso que eu tô dizendo. Mas é por pouco, assim, tem casos e casos, né? Como eu disse, meu personagem favorito tá no Persona 3, mas tem os outros, tipo, sei lá, a Futaba, comparada com a Fuka, né? Que seriam personagens meio equivalentes aí em função na gameplay. A Futaba do 5, eu acho ela mais carismática do que a Fuka e mais bem desenvolvida também, né? Mas tem outros casos, eu poderia de novo ficar apontando aqui, comparar personagem com personagem, mas não dá pra fazer isso sem spoiler, e eu também não acho que esse é o ponto de onde eu tô querendo chegar, porque eu gosto muito dos personagens da SIS, eu gosto muito dos personagens dos Phantom Thieves, num geral, assim, eu gosto muito de todos eles, mas a grande parada pra mim é um pouco mais a dinâmica de grupo, né? Isso que eu acho que é um ponto mais relevante. Por quê? E, bom, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Eu adoro a CIS. Eu não quero que isso vire uma situação onde pensem que eu sou hater da CIS, igual alguns diriam que eu sou hater do Abbey Road. Nenhum dos dois é o caso. Mas, pra começo de conversa, tem 2 membros da CIS. E eu não vou entrar na história deles porque eu não vou dar spoiler, né? Como prometido. Mas tem um membro que é uma criança e tem um outro membro que é um cachorro. E ao contrário do Morgana, que é um gato, mas é um gato mágico que fala, o Koromaru, que é o cachorro, é literalmente só um cachorro. E é maneiro e tal, né? Tipo, o cachorro da galera, tipo, dá uma dinâmica ali, né? Tipo, meio que família e tal, cachorro, todo mundo cuida do cachorro e tal. Mas é isso, tipo, se resume a isso. E quanto ao Ken, que é a criança, ele não tá num pé de igualdade pra se impor em praticamente nada. Tipo, o subplot dele é bom, que eu falei que eu não ia falar sobre, mas é bom, ele tem interações boas no cotidiano também, né? Mas há uma desconexão ali entre ele e os demais por conta da faixa etária, né? E essa distância dos dois é reforçada quando acontecem coisas relacionadas à escola, como, por exemplo, a viagem escolar pra Kyoto, né? Tem um ponto no 3 que você viaja ali pra Kyoto com a galera da escola, e o Ken e o Koromaru não vão, né? O cachorro e a criança não vão. Então eles não estão presentes nessas interações, né, que os outros membros da CIS estão e acabam participando, e eu acho que isso enfraquece a dinâmica do grupo se comparado aos Phantom Thieves. E outro ponto que eu acho que enfraquece também a CIS é que você não pode ter um social link com os membros homens da CIS. Eu não tenho ideia de por que eles fizeram isso. Porque você pode ter com as garotas, né? Você pode ter, mas você não pode ter com os caras. Tipo assim, o social link, né? Só rapidamente pra falar. É igual do 5, né? Você tem do nível ali de 1 a 10 do quão próximo você é de uma pessoa. E é isso. Tipo, e aí cada pessoa ali vai ter um enredo próprio, né, de alguma coisa que tá acontecendo na vida dela, meio à parte da situação do enredo principal. Às vezes, lógico, né, vai ter algum evento que vai estar vinculado ali com o social link da pessoa, né, mas não vai ser o foco, assim, né, vai ser uma parada à parte da história. Ou vai ser uma consequência, né? Mas aí vai ter uma outra questão que essa pessoa tá tendo que resolver ali, meio que separada de todo mundo, e não vai ter nenhum impacto aí
muito significativo no decorrer do enredo principal. Mas qual que é a parada, então? Né? A gente não pode fazer o social link com os caras. Você ainda vai ter, de novo, como eu disse, vão ter algumas opções de interagir com eles em alguns pontos da história que vai ser bem legal, né? Com o Akihiko, com o Junpei, tipo, enfim, vai ser bem maneiro. Mas não tem o social link. E aí, você tem uns outros caras na escola que, tipo, são seus amigos, mas que não estão envolvidos com nada disso. E na escola não, né? Na cidade. Porque pô, tem um maluco lá que, enfim, tem esses personagens secundários. E, cara, com exceção de um social link, que é o do Sol, não vou falar nada desse social link, acho que é um social link lindo, você tem que ver no Persona 3. Mas excluindo esse cara, esses malucos são, tipo, o melhor do melhor deles é ok. E garotas também, enfim, tem vários, né? Mas o que eu tô falando aqui não são membros da CIS, né? O melhor deles é ok. E o pior é muito ruim, tipo, é muito ruim, porque os caras são, tipo, uns malucos, tipo, muito bizarros. E você meio que tem que ir concordando e validando as maluquices da galera pro cara, tipo, gostar de você e no final da maioria das vezes chegar numa conclusão de, tipo, eu tava sendo meio maluco, né? Haha. Só que, tipo, se você falar isso pra ele mais cedo, o cara só vai ficar te olhando ali ou vai ficar bolado e tipo... Enfim, cara, sei lá, tipo, eles... Eu não sei, tipo, realmente aí... Mano, porque os dos 5 são muito bons. Tipo, esse que é o lance. Os social links do 5 são muito, muito bons. Tipo, o Mishima, a Takemi, o Yoshida, né? O prefeito. Tipo, todos são ótimos. A Shihaya, todos são maravilhosos, né? Até os que não são dos Phantom Thieves, como são os que eu citei aqui, né? No pior dos casos, ele é, tipo, muito bom, tá ligado? Ou bom, mas tipo assim, mas se tivesse no Persona 3 ia ser o Gold, tá? Excluindo o do Sol, que de novo é incrível, mas é isso, tipo assim, cara, os personagens secundários do 3 são fraquíssimos, né? Tipo, sei lá, faz aí o social link pra poder fundir os seus personas, pra poder ganhar os bônus, pra poder fazer sei lá o quê, mas sei lá, mano, tem uns que não vale muito a pena você ficar prestando atenção na historinha deles não, porque é meio paia. E aí eu volto, né, o que me deixa bolado é que botaram uns malucos desse, tipo, poderiam cortar 3 caras, 4 caras e botar aí pra ser alguém da CIS. Alguém da CIS não, né? Particularmente os caras, pô, seus brothers, tipo, porque, de novo, as garotas já tem, né? E é meio que isso o meu veredito sobre os personagens, mas, de novo, apesar de tudo, a CIS em si continua sendo ótima, tá? E tem dinâmicas dentro da CIS que são muito boas, mas o que eu falei aqui é mais, tipo assim, da dinâmica do grupo inteiro, como um todo, eu acho os Phantom Thieves mais divertidos, mais carismáticos. Enfim, os personagens que não têm relação com o enredo principal, como eu disse, são bem medíocres, na média. Mas, bom, eu falei que as interações sociais, né, eram o grande chamariz do jogo, principalmente em relação a outros jogos do gênero. Mas o que pra mim torna a Persona apaixonante é a mensagem, né? São os temas. E tanto o 3 como o 5 eu diria que tem 2 mensagens. Uma atrelada ao enredo e a outra atrelada à gameplay. A da gameplay, no caso dos 2 jogos, eles compartilham essa mensagem, né? A mensagem da gameplay que eu tô me referindo é de dar valor ao tempo que a gente tem. O 3, assim como o 5, né, tem tudo do sistema de calendário. É igualzinho o 5, vão ter vezes que 2 pessoas ou mais vão te chamar pra sair e você só vai conseguir sair com uma. Vão ter vezes que você vai ter que abdicar de sair com alguém pra melhorar os seus stats, né, estudando, por exemplo, pra aumentar a inteligência. Vão ter vezes que você vai ter que ir pro Tártaro pra se preparar pra uma missão da CIS, então você meio que passa a noite lá, né. E você vai vivendo sua vida no jogo, compartilhando conversas, segredos, aventuras com aquelas pessoas. E quando chega ali no fim do jogo, ou bem próximo do fim, você olha pra trás e lembra dos bons momentos. E, cara, bate aquela melancolia de que tá acabando, né? Mas você também fica feliz em olhar pra frente e ver que essas pessoas estão indo realizar os seus sonhos e tudo mais. É aquela coisa agridoce, né? O famoso só percebemos que estávamos nos bons tempos quando saímos deles, né? É meio que isso, mas também, ao que tudo indica, os bons momentos, né, ainda persistem, né? Ou não persistem, mas estão mudando, são outros bons momentos, né?
E sei lá, cara, pessoalmente é algo que eu vivo quase sempre quando eu vou pro Brasil, né? Quer dizer, quando eu tô lá, eu tô ciente de que são os bons tempos, mas a parada de alocar o tempo, né? Às vezes, mais de uma pessoa me chama pra algo. Foi o caso no Natal esse ano, por exemplo. Eu adoraria, pô, ter passado em 2 lugares ao mesmo tempo, mas não dá. Então, é isso. Eu tenho que tentar aproveitar ao máximo o tempo que eu tenho quando eu tô lá, né? E enfim, eu sinto muito isso quando eu tô jogando Persona também. E isso os dois proporcionam, né? Por ser essa ambientação de escola, que já naturalmente é uma parada que, enfim, né? Alguns mais que outros, mas, tipo, não sei, às vezes eu sinto um pouco de falta daquela interação social, né? Diária, assim. Eu não sinto falta de acordar cedo, né, estudar e tal, e não ter dinheiro, zero sinto falta, mas, enfim, tô falando mais, né, dessa fase aí da vida, festas, tudo mais, né, tipo, enfim, tem um pouco disso, e os dois proporcionam um pouco dessa sensação, né, e até pra meta narrativa, né, eu não tô mais na escola, mas ainda me identifiquei por conta da minha situação de ir pro Brasil e tal, e pode ser que, enfim, você viva alguma coisa parecida, ou não parecida, mas, enfim, viva alguma coisa que dê pra se relacionar com esse sentimento. E os dois jogos transmitem, né? Tanto o 3 e o 5 fazem isso muito bem. Mas, pra falar dos temas dos jogos, né, individualmente ali, no caso do 5 e do 3, então, enquanto o Persona 5 ele trata de lutar contra a corrupção na sociedade e não abaixar a cabeça, não se esconder atrás de uma máscara e ser quem você é, né? O Persona 3 ele trata da morte. E a pergunta que o jogo propõe, assim, é que, tipo, se a morte é inevitável, do que vale lutar pra viver? É uma reflexão importante e é um tema que eu gosto bastante também. A minha única crítica, né, pode-se dizer, mas não é bem uma crítica, mas a única coisa é que em nenhum momento eu duvidei de que o que a Cis estava fazendo fosse certo, né? Enquanto que no 5, eu apoio os Phantom Thieves. Se eles existissem no mundo real, sem dúvida, estariam fazendo um bem tremendo. Mas o método deles eu acho bem moralmente questionável. E o jogo fala um pouco sobre essa questão, e cada membro ali dos Phantom Thieves reage um pouco diferente às suas opiniões e tal. E, enfim, eu acho um pouco mais estimulante, assim, o tema. Também porque eu já vi menos, né? Quer dizer, ao contrário, eu já vi mais obras abordando o tema do Persona 3 sobre, tipo, o que dá sentido pra minha vida, né? Cough, cough, Nier. mas, mas tipo assim, eu gosto bastante dos dois temas. E, aliás, vale dizer que Persona 3 originalmente é mais antigo do que Nier, né? Não é mais antigo que Drakengard, mas enfim, já é uma outra coisa. Enfim, também não importa, né? Nenhum dos dois foi a primeira coisa a abordar esse tema na história da mídia. Mas, de qualquer forma, os dois têm temas muito bons. Eu achei o do 5 um pouco mais interessante ali, por ser uma parada, tipo, não sei, me pegou de surpresa. Eu não consigo pensar em nenhum jogo assim que realmente explora muito esse tema. Quer dizer, sei lá, se você quiser falar sobre a política interna de Morrowind, I guess, explora um pouco esse tema, mas sobre distorcer a realidade. Bom, mas aí, esse vai ser esse Good Talks vai ser realmente aí só pra pessoal do nicho. Mas, enfim, tô saindo muito de foco. Muito bom os dois temas, eu acho legal, acho que, principalmente assim, isso que eu falei do Persona 5 eu ter achado mais interessante, foi uma parada totalmente subjetiva, né? Às vezes, pô, dependendo aí das suas crenças ou da fase que você tá aí na sua vida, às vezes você jogar o Persona 3, né, você talvez realmente vá pensar, tipo, talvez você vá em algum ponto discordar da Cis, né? Você pode pensar, tipo, pô, quer saber? Do que adianta, né? Eu espero que não, tá? Mas se você pensar, eu espero que ao decorrer do jogo, se você jogar, ele te mostre que vale a pena viver a vida. E só queria fazer um asterisco rápido aqui pro Persona 5, né? Porque eu sei que talvez alguém fale, tipo, pô, você não falou do tema de encarar as coisas como são e seguir em frente, né? Ao invés de tentar fugir da realidade. Você sabe do que eu tô falando, né? Da expansão. Mas na verdade, eu tenho uma opinião bem polarizante sobre. E vai ter um Goto Talk sobre isso futuramente. Então, só pra já deixar aqui a sementinha plantada, né? Eu concordo com a mensagem também, né? De que, tipo assim, cara, você tem que
você tem que ser realista, assim, não tem como você ficar fantasiando ou, tipo, desejando, se as coisas fossem diferentes, se isso ou aquilo. Mas, enfim, só eu acho que as coisas mudam um pouco de figura quando você pode alterar a realidade. Mas enfim, eu não vou entrar nisso, vai ter um Good Talks sobre esse tópico em particular, né, da expansão do Persona 5. Mas, bom, vamos falar agora só do que falta, que é provavelmente o ponto mais aclamado da série Persona, que é a trilha. E que é maravilhosa, é muito boa, é fantástica. E tão essencial a experiência que fazem até memes, tipo, fãs de Persona quando descobrem que a trilha que eles compraram inclui um jogo, tá ligado? E cara, as músicas do Persona 3 são sacanagem de boas. Inclusive, eu acho as músicas do Overworld, né? Tipo assim, de quando você tá navegando ali a cidade e tudo e tal, elas são tranquilamente melhores do que as do Persona 5. As de combate, não. Tipo, It's Going Down Now, né? Que é a do Disturbing the Peace, né? Que a maioria das pessoas conhece. É show, mas, cara, a do 5, como tem vários palácios, né? E tal, tem, enfim, tem várias músicas ali do palácio, né? Tipo Winds of Fate, Life Will Change, River in the Desert. Cara, Gentle Madman, que é só instrumental, mas é, tipo, muito boa. E, enfim, eu acho que nessa parte do gameplay, né, dos palácios e do combate tudo e tal, as músicas do Persona 5 são melhores, mas, como eu disse, as da cidade do Persona 3 é uma loucura, cara. Acho que tocam na escola, When the Moon's Reaching Out Stars, Color Your Night, cara, Color Your Night, o refrão ficou na minha cabeça semanas depois de zerar. É muito boa, tipo, depois que eu gravar isso aqui, eu vou até ouvir ela, mano, que doideira. E as de combate também são muito boas, né, como eu disse. Da trilha, assim, nem tem mais o que eu subtrair ou acrescentar. É consenso, tipo, os caras investem pesado nisso e graças a Deus, porque eles são gênios no que fazem. E pessoal, é isso. Eu acho que deu pra explicar bem, sem dar nenhum spoiler, sobre o que você, jogador de Persona 5, pode esperar de Persona 3. Pra dar um resumo, né? Eu acho que se você gostou do Persona 5, você também vai curtir bastante Persona 3. Eu só acho importante ir com a cabeça aberta, porque eu próprio no início, né, bateu um pouco daquela estranheza de tipo, cadê os Phantom Thieves? tipo, pô, esse. Aquele meme, né, do cara que, tipo, terminou com a namorada, tipo, mas não é ela, né, cara? Tipo, você não caiu um pouco nessa pira de, tipo, pô, mas não é a Shujin Academy, que no caso é a escola do 5, né? Enfim, é isso, né? Mas, cara, se você curtiu o 5 de novo, você vai curtir o 3 tranquilamente, sem dúvida. Você só tem que dar essa chance pros membros da CIS, que também são muito legais e vão te tocar, né? E é isso, pessoal. Comente livremente aí a sua experiência com Persona 3, ou com o 5 também, né? E até um próximo Good Talks.